Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui então, o Fernando e eu, para falar um pouquinho sobre crédito de carbono no treinamento de hoje. Sumário que nós vamos seguir, né? Nós vamos começar com uma contextualização, falar e explicar um pouquinho melhor o que é um crédito de carbono, como é que se comercializa, falar um pouquinho do mercado regulado, do mercado voluntário e falar do mercado de carbono no contexto do Brasil. Começando com a nossa contextualização então. Por que existe um crédito de carbono, né? O crédito de carbono existe porque é preciso descarbonizar. Então as empresas, né, elas emitem gases de CO2, gases de efeito estufa. A gente vai mostrar mais para frente que esses gases vêm de vários formatos, né? E esses gases, eles aquecem a atmosfera. Nós já tivemos, você deve ter assistido logo anteriormente o episódio sobre o aquecimento global. Então, dada a problemática do aquecimento global, dada a problemática que as empresas estão causando, né, a atividade humana que se dá através das empresas está causando aquecimento global através da emissão de gases de efeito estufa, então é preciso descarbonizar. E para descarbonizar, as empresas precisam de capital para elas conseguirem descarbonizar. E o crédito de carbono, né, ele se chama crédito justamente porque ele é um capital para a descarbonização. E esse crédito de carbono, então, ele tem dois formatos. Ele pode vir no mercado voluntário e no mercado regulado. Nós vamos explicar um pouquinho melhor como é que é cada um desses mercados, mais no detalhe, né? No Brasil nós só temos ainda hoje um mercado voluntário, ainda estamos criando o mercado regulado. E dentro do mercado voluntário, então, ele é um recurso, o crédito de carbono ele é um recurso financeiro para financiar um projeto de descarbonização dentro do mercado voluntário, e dentro do mercado regulado ele já tem uma outra característica. Dentro do mercado regulado, o governo ele está obrigando a empresa a descarbonizar, seja através de um carbon tax, de um sistema de cap and trade. Nós vamos explicar mais para frente o que essas palavras significam. E daí a empresa ela ou tem que pagar para descarbonizar, ou ela que já descarbonizou, mas que está abaixo da média do setor, ela consegue receber de uma empresa que está acima da média do setor. É assim que funciona um sistema de cap and trade. Então, crédito de carbono tem a ver com capital, tem a ver com descarbonização e vem nesses dois formatos, voluntário e regulado. Fer, explica para nós então o que é crédito de carbono. Bom, crédito de carbono representa uma não emissão ou uma retirada da atmosfera de um CO2 equivalente. Então, uma tonelada de CO2 equivalente não emitida representa um crédito de carbono. O valor desse crédito de carbono pode variar dependendo de fatores externos, ou como uma bolsa de valores, ou também fatores inerentes a esse crédito, de como ele foi gerado. Qual foi a fonte desse crédito de carbono? Se está no mercado voluntário e no mercado regulado, por exemplo, vai interferir no valor? Exatamente. Se foi um crédito gerado devido a uma energia renovável, tem um valor. Se foi uma floresta que teria legalmente a permissão de ser desmatada, mas deixou de ser desmatada, isso gera um outro valor. E aí, em 2021, para você ter uma ideia da variação do preço desses créditos de carbono, eles variaram desde R$12 até R$365, né? Então, esses créditos variam, é uma questão de oferta e demanda, e basicamente como funciona uma bolsa de valores. O crédito de carbono, por ser considerado em CO2 equivalente, também considera a emissão de outros tipos de gás, não somente o carbono, né, o monóxido de carbono. Então, nesse processo de CO2 equivalente, é uma forma da gente unificar todos os tipos de gases em uma única unidade. Então, qualquer emissão de algum gás com potencial de aquecimento estufa pode ser convertido em CO2 equivalente e, com isso, uma tonelada gerar um crédito de carbono. Legal. E tem essa conversão, né? Ele é feito por esse GWP, né? Por esse potencial de aquecimento. Como é que isso funciona, Fer? Bom, os gases possuem diferentes potenciais de aquecimento que geram diferentes efeitos, são mais nocivos, né, ao potencial de efeito estufa. Então, por exemplo, o dióxido de carbono, ele é um gás que tem um potencial de aquecimento 1, e aí ele é convertido diretamente. Ele é a base, ele é a unidade de medida. A unidade de medida. E aí todos os outros gases são, em relação ao dióxido de carbono, quanto mais ele tem esse potencial de aquecimento. A gente muito fala do dióxido de carbono, mas os outros gases têm um potencial muito maior. O metano em torno de 25, ou dependendo do ano, até 28, né? Porque ele tem um poder cumulativo na atmosfera.
mas outros gases, os SFCs, os HFCs, muito maior, né, e muito mais preocupante para esse potencial de aquecimento estufa do que o dióxido de carbono. Legal. E eu tô vendo esse potencial de aquecimento, né, esse GWP. O que ele significa, Fer? O que são esses fatores de conversão para os outros gases? Esse GWP, ele na verdade é o potencial de aquecimento de cada gás. Então, quando a gente fala de CO2 equivalente, é uma unidade de medida que leva em consideração todos os gases. O dióxido de carbono, que tem um potencial 1... Ele é tipo a unidade de medida. Isso, é a unidade de base. E aí todos os outros gases possuem um valor atrelado, que é quanto, comparado com o dióxido de carbono, aquele gás tem um poder de aquecimento da atmosfera. Então a gente fala muito do dióxido de carbono, mas os outros gases têm esse potencial até muitas vezes maior. Quando a gente fala de crédito em CO2 equivalente, então a emissão de qualquer gás com esse potencial de aquecimento estufa pode ser convertido para uma unidade de CO2 equivalente e com isso uma tonelada de CO2 equivalente gerar um crédito de carbono. Legal. E então acho que isso reforça, né, Fer, essa visão do crédito de carbono como a necessidade de você combater o aquecimento global, você financiar a descarbonização, seja CO2, seja metano. É importante que fique muito claro para quem está nos assistindo que o crédito de carbono ele é um crédito para a descarbonização, seja a descarbonização em carbono, metano, tudo mais. E esse crédito tem critérios, né, Fer? Sim, existem 3 critérios para considerar um crédito de carbono, se é a adicionalidade, então, e também a voluntariedade e os benefícios reais desse crédito, né? Dentro do protocolo de Kyoto, existem 3 mecanismos de flexibilização. O primeiro deles é o comércio de emissões, aqui chamado de Trade de Emissions. Conforme é estabelecido no artigo 17 do protocolo de Kyoto, né, ele permite que países tenham unidades de emissão de sobra, ou seja, existe um limite que aquele país pode emitir e caso ele não emita uma emissão até esse limite, ele tem emissões permitidas que foram não usadas e ele pode comercializar para outros países que talvez estão extrapolando esses limites estabelecidos. O segundo mecanismo, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo, que dentro do protocolo de Kyoto, ele fica dentro do artigo 12 do protocolo de Kyoto e ele fala que países desenvolvidos podem comprar créditos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a partir de projetos que sejam gerados dentro desses países. Eu acho que é importante dizer, Fer, que o protocolo de Kyoto, né, ele hoje não está válido mais, assim, quer dizer, até o Acordo de Paris ainda tá vendo como é que vai ficar os créditos que foram gerados dentro do Kyoto, né? Mas o protocolo de Kyoto, na verdade, ele deu errado, porque ele não conseguiu descarbonizar o planeta. Passaram aí 90 e tantos até agora, 20 anos de protocolo de Kyoto, um pouquinho menos, né? E a gente não descarbonizou. Então o protocolo de Kyoto ele não funcionou, mas todos os princípios que tinham no crédito de carbono do protocolo de Kyoto meio que foram adotados nos mercados regulados ou mercados voluntários atuais, certo? Certo. É importante entender que no protocolo de Kyoto foi dado o pontapé inicial para a criação de crédito de carbono e lá foram estabelecidos os artigos, os mecanismos, os critérios. E devido à baixa adesão do protocolo de Kyoto, né, isso acabou não vingando, né, não dando um segundo passo. Mas quando a gente olha para o Acordo de Paris, em que outros países se comprometeram com isso, ou então começou a entrar em vigor algumas questões que o protocolo de Kyoto trouxe, mesmo que na época ainda não tinham sido adotadas, né, pelos países. Aí, a partir do Acordo de Paris, isso começou a ser implementado e muito foi utilizado do que foi estabelecido no protocolo de Kyoto. Então, inclusive, dentro dos mecanismos, né, no artigo 6 dentro do protocolo de Kyoto, que a gente fala aqui de Joint Implementation, os termos, isso diz que qualquer país pode investir em reduções de emissões em outros países. E com isso começa a questão do crédito de carbono de qualquer outro país. Então, para descarbonizar o meu país, eu posso, caso eu seja aderente ao protocolo de Kyoto, né, eu poderia comprar créditos de qualquer outro país
que gerasse créditos dentro, que também fizesse parte do protocolo de Kyoto. Hoje isso é como funcionavam, né, os créditos de carbono, hoje isso já deu algumas mudadas, mas esses mecanismos ainda são levados em consideração. Uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar antes de passar para a próxima é falar um pouquinho da adicionalidade, voluntariedade e benefícios reais, né? Então, um projeto, mesmo que ele sequestre carbono, mas, por exemplo, ele iria acontecer de qualquer jeito. Ele é elegível para um crédito de carbono? Não, porque esse projeto não precisa de crédito. Esse projeto ele já aconteceria de qualquer forma. Então, o crédito de carbono ele pode ser compreendido quase como um grant, né? Quase como um financiamento para algo que vai gerar uma captura de carbono ou uma emissão evitada. Então, se não tem adicionalidade, não faz sentido ter o crédito. Mesma questão da voluntariedade, né? Por exemplo, algo que já seria forçoso por via legal, por via da lei, por via do contrato. Também não precisa de crédito, porque ninguém precisa financiar nada. E os benefícios reais também acho que tem bastante essa lógica. Um exemplo bem legal de trazer aqui é que, então, por exemplo, dentro desse cenário que você trouxe, é o seguinte: se eu tenho uma área que não foi desmatada, mas ela fica dentro de uma área de proteção, ela legalmente não pode ser desmatada. Então, eu não posso gerar um crédito lá dentro porque eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação legal de preservar aquela área. Mas se eu tenho uma área dentro de uma área que legalmente eu poderia desmatar, então eu deixar de desmatar, deixar de ganhar algum benefício com esse desmatamento para gerar o crédito, isso gera o crédito. E também outras questões, por exemplo, se eu tenho uma área que eu legalmente posso desmatar, mas é uma área muito distante, cercada por várias áreas que não foram desmatadas. Faz fronteira com terras indígenas, quer dizer, não tem como chegar lá no desmatamento. Exato. Lá vai ser muito mais difícil eu conseguir desmatar ou chegar no desmatamento lá do que uma área que está numa borda de uma área que já foi desmatada. Uma beira de estrada, uma área que já foi desmatada. Então, até essas questões levam em consideração na geração do crédito de carbono o valor atrelado àquele crédito de carbono. Isso é legal, falar dos benefícios reais, né? Então, por que tem um crédito de carbono lá que é R$20, o crédito de carbono que é R$100? É porque esses diferentes créditos de carbono, eles geraram diferentes benefícios, por exemplo, para a comunidade local. Um crédito de carbono que ele só está gerando o valor da emissão evitada, ele vai ter um valor no mercado menor que um crédito de carbono que, além de evitar a emissão, por exemplo, ajuda uma comunidade local. Exatamente. Legal. Bom, vamos falar então um pouquinho, Fer, da parte do mercado regulado, né? E assim, tudo que a gente está falando lá já estava um pouco focado para mercado voluntário, mas dando então um passo atrás, falando do mercado regulado. O mercado regulado é quando o país, né, ele tem um compromisso nacional de descarbonização e ele está enforcing, né, ele está passando esse compromisso, distribuindo esse compromisso nacional para os setores e para as empresas. E basicamente o governo ele tem duas maneiras de fazer isso. Ele pode ou ter uma taxação, que é o que está aqui na linha de baixo, né? Então a taxação de carbono, ele taxa quem está acima de um determinado limite ou quem está acima da média, e daí não é propriamente dito um crédito de carbono, mas é um mecanismo para descarbonizar a economia, porque inclusive o governo ele pode usar esse dinheiro arrecadado na taxa para financiar projetos de descarbonização. E tem o sistema do cap and trade, que daí os setores, né, eles têm cap, boné, o limite de emissão. Então os setores, as empresas têm cap, e daí as empresas com esse cap, quem está abaixo desse cap pode vender para quem está acima desse cap, e dele é um cap, trade and down, né? Ele vai para baixo, esse limite das emissões, ele vai diminuindo ano a ano, e daí você tem um mercado de carbono regulado. Esses mercados de carbono regulado, né, a nível do mundo, eles têm crescido muito. Então, o maior mercado hoje regulado é o da União Europeia, mas o mercado da Califórnia, por exemplo, está crescendo muito, e tem outros mercados, a China está criando também um mercado, e o valor do carbono nesses mercados regulados tem subido muito, justamente porque ele é um cap, trade and down, então na medida que acontece o down, vai ficando mais difícil atingir
as metas, e daí aquela empresa que conseguiu estar abaixo da média vai ter mais empresas querendo consumir esse crédito de carbono dela. E aqui tem um overview, né, de como é que está a situação dos créditos de carbono nos diferentes mercados ao redor do mundo. Então você tem mercado de carbono na Europa, muito bem implementado, na Califórnia, e você tem na Argentina, no Chile, mercados já, vamos dizer, que tem data marcada para o seu começo, ou está avançado, né, um estudo, por exemplo, de uma taxa de carbono. E no Brasil não é diferente. No Brasil a gente também começa a ter alguns estudos para mercado regulado. Bom, no mercado voluntário, né, que é hoje como funciona no Brasil, qualquer organismo, empresa pode voluntariamente, de forma voluntária, até para aumentar a questão de responsabilidade social, ambiental, compensar suas próprias emissões. Não há uma obrigatoriedade legal, né, imposta pelo governo para que elas façam isso. Elas fazem isso de forma voluntária, como o nome do mercado diz, né? E aí, com isso, os créditos podem ser comercializados diretamente, né? Eu emito um crédito, existem alguns órgãos verificadores e certificadores desses créditos, que a gente vai falar mais pra frente, né? Isso, como, por exemplo, a Verra, a Gold Standard. E aí, com isso, eu posso comercializar esse crédito, eu posso comprar ou originar. Então, se eu tenho uma terra e eu tenho potencial de geração de crédito, eu posso criar um projeto lá naquela minha terra, na minha propriedade, gerar esses créditos de carbono e comercializar, por exemplo, para uma empresa que deseja reduzir as suas emissões voluntariamente, mesmo que sem ser obrigada a fazer isso, né? Por exemplo, uma indústria, às vezes ela pode querer, por exemplo, trocar, sei lá, tem uma máquina lá muito velha que consome diesel, muito emitente, ela pode querer pegar uma máquina menos emitente. Ou também tem o crédito de carbono I-REC, né, que tem a ver com o escopo 2 também. Isso, com a geração de energia renovável, né? Então, quando eu gero uma energia renovável, o fator de emissão dessa energia no escopo 2 é 0, e aí, a partir da que eu gero essa energia, eu gero junto com essa energia, além da energia em si, eu gero esses certificados de energia renovável, que se chama I-REC, e aí eu posso comercializar esses certificados, que funciona quase que como um crédito de carbono, porque tendo esses certificados em mãos, eu posso zerar a minha emissão do escopo 2, porque o que o GHG Protocol diz se você pode zerar a emissão, se você consome energia renovável, se você comprovadamente puder dizer que aquela energia é renovável. E aí a I-REC entra quase que como um crédito de carbono, podendo zerar a emissão desse escopo 2. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Porque a gente pensa, voluntariamente, quem que vai querer investir no crédito de carbono, né? E aí aqui a gente traz o exemplo do plano, né, de Net Zero da Apple, em que ela tem até 2030 para se tornar uma empresa de emissão zero, né? E aí, com isso, nesse gráfico a gente pode ver que ela vai utilizar créditos de carbono, né? Além de reduzir as próprias emissões, ela vai usar créditos de carbono para chegar no Net Zero. E daí esse crédito de carbono ela vai comprar no mercado voluntário. Por exemplo, aqui alguém do Brasil que descarbonizou a sua indústria. Exatamente. Vamos dizer, a Apple ela tem um limite para o que ela vai conseguir descarbonizar, né? Ela não vai conseguir descarbonizar 100%, sei lá, o navio que transporta o container, a não ser que seja um navio movido a energia solar, sei lá, mas não existe esse navio ainda, então não vai dar para descarbonizar essa parte. Então ela, como ela quer ser net zero, né, ela quer dizer que ela não está contribuindo para o aquecimento global, então ela vai comprar de alguém que vai poder usar esse dinheiro como um crédito para implementar um projeto que sequestra carbono que evita emissões. Isso. Pensando num plano de descarbonização, né, é importante notar que, primeiro passo, a medição dessas emissões, e aí a partir da medição da emissão eu consigo identificar oportunidades em que eu posso reduzir as emissões, mas existem emissões inevitáveis, que para funcionar a minha operação eu posso tentar reduzir ao máximo, mas ainda vão ser geradas. E aí o crédito de carbono entra como uma solução para essas emissões que são inevitáveis de serem geradas. Legal. E tem muitas empresas internacionais, né? Inclusive até governos, governo de Taiwan, governo do Japão, que querem descarbonizar suas economias e podem buscar o mercado voluntário aqui no Brasil para as empresas de lá que não vão conseguir descarbonizar além de um certo limite financiarem a descarbonização aqui do Brasil. Isso mostra a importância, né, Fer, da questão da adicionalidade. Exato. Porque, assim, o objetivo da Apple com isso é evitar emissões, é sequestrar carbono. Se é um projeto que não sequestra,
Então, para a Apple não faz sentido. Exatamente. Legal. Bom, falando então um pouquinho do mercado no Brasil, né? No Brasil hoje a gente só tem um mercado voluntário e esse mercado voluntário ele tem uma dificuldade da sua comercialização a nível internacional, que é a falta de um cap and trade. Então, aqui a gente está trazendo muito baseado em notícias, né, em manchetes para contar essa história. No Brasil, como a gente não tem um cap de emissões no Brasil, então isso às vezes pode tornar para a Apple pouco interessante comprar um crédito de carbono no Brasil, porque você está reduzindo a emissão, mas o seu vizinho está aumentando. Então, no final das contas, foi meio que um esforço em vão. Enquanto um país que tem um sistema de cap and trade, se ela está comprando um crédito de carbono, isso que ela compra é descontado do cap and trade. Então, o país tem que descarbonizar ainda mais. Então, um crédito de carbono originado num país que tem um sistema de cap and trade, que tem uma meta muito bem estabelecida, ele é um crédito de carbono de maior qualidade. Aqui no Brasil nós temos ainda um problema com o artigo 6 do Acordo de Paris, que não está totalmente conciliado, e a falta desse acordo internacional com relação ao acordo, a cláusula 6 do acordo, o artigo 6 do Acordo de Paris, faz com que o crédito de carbono originado no Brasil ele seja considerado de uma qualidade um pouquinho pior. Mas, se ele é um crédito de carbono que efetivamente tem adicionalidade, benefício para a comunidade, tudo mais, aí ele vai ser um crédito de carbono valorizado internacionalmente. E por isso que o mercado no Brasil ele já é grande e vai se tornar ainda maior, né? Com o avanço do cap and trade, a gente vai estar dominando aí cerca de 15%, 20%. Há quem diga que chegue a 35% do mercado internacional de descarbonização vai acontecer no Brasil. E devemos ser um mercado regulado em breve, né? Sim, esse decreto que foi lançado recentemente, né, ele começa a mexer nesse cenário... É mais fumaça do que fogo, né? Um pouco, mas a questão é que ele começa a dividir entre os setores a responsabilidade desses setores começarem a criar esses limites, que talvez seja o primeiro passo para o cap and trade. Legal. Aqui a gente traz a importância do cap and trade, né, para o mercado internacional. Então, você ter uma segurança que está descarbonizando mesmo, né? Sem o cap and trade, eu descarbonizo, financio, compro um crédito de carbono de alguém que quer descarbonizar a sua operação, ele descarboniza, mas o vizinho não descarbonizou e daí jogou fora todo o esforço que foi feito. Então, o cap and trade ele traz essa segurança da descarbonização global. E, como a gente comentou, tem o decreto, tem outras movimentações acontecendo, movimentações legislativas, decretos, outros decretos que estão trazendo a questão do mercado regulado para o Brasil e vários projetos de lei, né? Então, tem aqui 4 projetos de lei que tratam de alguma forma, que tangenciam ou tratam diretamente do tema do mercado regulado no Brasil. Acreditamos que em breve deve sair um mercado regulado no Brasil, até porque é de interesse do Brasil, né? O Brasil sendo um dos países do mundo que tem, aí vai poder ser um dos maiores exportadores do mundo de descarbonização e de sequestro de carbono, é de interesse do Brasil que a gente tenha um mercado regulado para o crédito de carbono que a gente originar aqui ter ainda mais valor no mercado internacional, apesar dele já ter bastante valor. Um pouco do que aponta, né, as oportunidades de créditos de carbono no Brasil, né? Além dessas emissões setoriais, né, o Brasil tem muita oportunidade, muito recurso florestal, além de a questão dos biocombustíveis, que hoje também é muito cotada para ser, e aí hoje já é uma grande geradora de créditos de carbono do mercado voluntário para a geração desses créditos. Então, o Brasil tem muita oportunidade, até mesmo aquela notícia que você mostrou sobre como seria a força do Brasil dentro desse mercado de crédito de carbono, vem muito desse potencial do Brasil de gerar créditos. Maravilha! Bom, se você ficou com alguma dúvida, tem mais perguntas, quer conversar sobre o mercado de crédito de carbono e ver como é que ele poderia ser aplicável na sua empresa, entre em contato conosco pelo nosso site, que um dos nossos especialistas vai ter um enorme prazer de entender a situação da sua empresa, da sua área, ver se é possível originar. Lembrando, né, Fer, o primeiro passo é a mensuração e a partir da mensuração, a eventual originação de um projeto de crédito de carbono. Exatamente. Bom, obrigado, viu? Obrigada, até a próxima.